Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, por que o BPC foi incluso nessa derrubada de veto de incapacidade no INSS? Tem muita gente com dúvidas e tem atualizações aqui do BPC, que é muito importante muita gente saber, tá? E todas as incapacidades, tá? Porque o que envolve uma praticamente serve para todas. Essa derrubada recentemente aí trouxe mudanças, né, em regras de aposentadoria por incapacidade permanente e ao benefício de prestação continuada, que tem gerado debates importantes no cenário previdenciário. O Congresso Nacional decidiu retomar o texto original, aprovou o que havia sido vetado, né? E a justificativa é o impacto fiscal. A reinclusão do BPC no debate foi fundamental, pois ele atende a uma parcela extremamente vulnerável da população, composta por idosos, pessoas com deficiência, em situação de pobreza. Com a decisão de diversas regras que haviam sido endurecidas nos últimos anos e são flexibilizadas, o que representa isso uma mudança significativa no acesso de benefício. É um benefício para quem está em extrema pobreza, extrema necessidade, pessoal. Tem muitos requisitos, tem que se comprovar, diferentemente de umas bolsas aí, né, que não precisa comprovar nada e recebe. A principal razão para o BPC estar incluído na derrubada desse veto é o reconhecimento de que as regras atuais têm sido demasiadamente restritivas e, em muitos casos, injustas com pessoas que realmente necessitam de proteção social. A legislação anterior exigia um nível de miserabilidade que quase absoluto para a concessão do benefício, com a renda per capita familiar limitada a 1/4 de um salário mínimo. Isso acabava incluindo muitos cidadãos em situação de vulnerabilidade, mesmo aqueles com deficiência severa ou idosos sem condições mínimas de subsistência. A derrubada do veto permite a ampliação desses critérios de acesso, considerando aspectos como despesas médicas, grau de deficiência, contextos familiares específicos. Tudo isso tem que ser visto. Não basta dizer assim, é baixa renda ou não é. Existem outros contextos que implicam aí. No caso, a deficiência, a saúde, as despesas médicas. Porque muitas vezes a pessoa recebe o BPC, não é porque quer ter salário, não. É para bancar, muitas vezes, as despesas como um deficiente. Não é brincadeira. A mudança, né? O BPC ele poderá ser concedido mesmo com a renda familiar per capita, que ultrapasse o limite anterior, desde que se comprove a necessidade social. Isso vai humanizar o processo de concessão e vai permitir uma análise mais sensível da realidade dos requerentes. É a mesma coisa que o aposentado por invalidez. O aposentado por invalidez, ele só fica ganhando... Não, mas espera um pouquinho. Você tem que ver a condição. Tem aposentado por invalidez que mora sozinho. Tem aposentado por invalidez que não tem mais família. Essa pessoa está sozinha no mundo. E aí, como é que vai fazer? Você vai colocar uma pessoa dessa ou vai tirar o benefício de uma pessoa dessa? E aí, o que acontece com ela? Além disso, despesas extraordinárias com saúde, o que antes eram desconsideradas, passam a ser levadas em conta. Isso é particularmente importante para as pessoas com deficiência, que muitas vezes enfrentam custos elevados com tratamentos, medicamentos, aparelhos, transportes adaptados, mesmo quando não tem renda suficiente para cobrir essas despesas. Então, a renda per capita, que antes era aquilo, é 1/4 de um salário mínimo. Se passar R$1, já desconsidera. Não. Agora é feita uma avaliação. Espera aí, o que mais que são os gastos, no caso aqui com a família? É gasto com remédio, é gasto com tratamento. Isso já não entra na renda per capita, porque senão não se consegue. Outra alteração relevante é a possibilidade do BPC ser concedido com base numa avaliação somente de vulnerabilidade social, e não apenas em critérios estritamente econômicos. Essa mudança ela vai de encontro com as decisões aí do Supremo Tribunal Federal, que vinha entendendo que as condições de miserabilidade elas não podem ser analisadas apenas com base em ninguém. Desculpa. Mas ela deve considerar as condições reais da vida da pessoa. É o que eu falei. A vida da gente não é só o dinheiro. Existem vários fatores. Assim, a regra vai se alinhar a esse entendimento e tornar o processo de concessão mais justo e equilibrado. Pessoal, nós estamos falando de gente com deficiência.
Ah, mas tem os idosos. Os idosos têm que ter mais de 65 anos. Agora, pessoas com deficiência não podem, infelizmente, tem que se dar um apoio social. A derrubada do veto também impacta diretamente os segurados do INSS, que pleiteiam, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. A legislação anterior exigia que esse segurado tivesse carência mínima de contribuição e muitas vezes impunha barreiras burocráticas para a concessão do benefício. Agora a avaliação da incapacidade, ela está restrita. Agora, os segurados que têm aquelas doenças crônicas, doenças incuráveis, doenças terminais, não vão mais ficar sendo convocados para ficar passando por pente fino, passando por perícia a todo momento. Esse movimento aí que aconteceu, ele reflete uma mudança que durante anos vem aí massacrando, violando muitas vezes direito de pessoas vulneráveis, que não foi considerados. Então é um aceno a uma sensibilidade social. O BPC é um benefício por incapacidade, não são privilégios, né? São garantias constitucionais de dignidade humana. É importante ressaltar que o BPC não é uma aposentadoria, pessoal? E não exige contribuição prévia. Ele é um benefício assistencial pela Constituição Federal, regulamentado pela lei orgânica, pelo LOAS. A flexibilização desses critérios não cria um novo direito, mas amplia o acesso àqueles que já faz jus ao benefício, mas que por conta de regras excessivamente rígidas, acabavam sendo excluídos do sistema. A mudança nesse sentido é de caráter corretivo e incluso. Do ponto de vista fiscal, o governo aumentou aí a ampliação de acesso do BPC e a aposentadoria por incapacidade geraria um aumento nas despesas obrigatórias. Se parar de roubar, sobra dinheiro para pagar BPC, para pagar várias coisas, O que poderia comprometer o equilíbrio orçamentário não é o BPC nem a aposentadoria por invalidez que compromete o equilíbrio orçamentário. É ficar fazendo turismo pelo mundo, ficar tentando comprar parlamentar para meter a mão e deixar, ficar pagando artista vagabundo, ficar dando dinheiro para rede de esgoto e outras redes de televisão para ficar passando pano na sujeira do governo. Isso sim compromete o equilíbrio orçamentário, O BPC, ele injeta recursos diretamente nas comunidades mais pobres, movimentando a economia local, contribuindo com a redução da desigualdade. É um investimento que acaba voltando de alguma forma para o governo, Não tem essa. É só esses caras criar vergonha na cara, parar de roubar, que a coisa muda. Nós já tivemos comprovação disso, Esses caras receberam, depois de mais de 20 anos, que passava de um para outro, só no vermelho, esses caras receberam com 54 bi lá para se gastar, dar continuidade no trabalho que estava sendo feito. Já no primeiro ano já tinham gastado isso, já estavam devendo mais de 100 bi. Por quê? Por causa da roubalheira. Por causa da roubalheira. E o pior é que as pessoas mais carentes é que votam nessa cambada de sem vergonha. Diversas organizações vêm denunciando injustiças provocadas por as restrições nesses últimos anos. A retomada do contexto original é uma vitória, Para as famílias que convivem com pessoas com deficiência severa, a mudança representa um alívio, uma esperança. Muitos dependem exclusivamente do BPC para garantir alimentação, cuidados médicos, condições mínimas de vida. Ao tornar o processo mais flexível e menos punitivo, a legislação atualiza, resgata o papel do Estado, que deveria ser um gestor dos problemas também da população que paga imposto, Não é nada de graça aqui nesse país, não. O papel do INSS será fundamental na implantação dessas mudanças. É necessário que o INSS atualize seu sistema, treine funcionários, aí danou-se. Adote uma postura mais proativa na análise de casos, evitando indeferimentos automáticos baseados em interpretações restritivas da lei. A legislação é clara ao estabelecer critérios mais amplos e o respeito a esse novo marco, que é fundamental. Caiu desse jeito no INSS é problema. Mesmo quem é do BPC passa por problemas, porque tem que estar lá com o CAD único atualizado, tem que ir no CRAS, deixar tudo em ordem, tomar cuidado com todas as informações,
Não adianta querer aumentar ou diminuir, pessoal, porque vai ter visita social, vai ter todas as informações terão que ser comprovadas. Tome muito cuidado. A verdade sempre, tá? Estou dizendo que tem mentiroso, mas, sabe, nunca omita nada. Se tem uma pessoa a mais ou não na família, não adianta. Uma hora os caras descobrem. Não adianta, alguém vai denunciar, vão descobrir e você vai perder o direito. E aí você fica até impedido de pedir novamente, porque você vai ser considerado um fraudador. Então não vale a pena, tá? Tem gente que fica de olho, né? Eles não ficam de olho em sindicato e associação que mete a mão no dinheiro de aposentado e pensionista. Mas você aí que recebe um benefíciozinho de R$ 1.500 por mês porque é deficiente, eles ficam com o olho desse tamanho em cima de você para cortar o seu benefício, entendeu? Agora, esses ladrões que tem, essa cambada de vagabundo que rouba aposentado e pensionista, não tem nenhum na cadeia, ninguém está supervisionando, ninguém tirou o dinheiro de volta, nem devolveu o dinheiro, eles vão devolver. Vão continuar com o que roubaram e ainda dando risada na cara da gente, entendeu? Então você aí de baixa renda que acredita nessas conversinhas, desse bando de pilantra aí que fica falando que é a favor de pobre, a favor do social, presta atenção, viu? Porque você só está sendo bucha de canhão. Você só é manipulado para manter essa cambada de vagabundo no poder, tá? Meu amigo e minha amiga que chegaram a primeira vez aqui no canal, presta bastante atenção nesses conteúdos. Você que precisa de informações de INSS, que está precisando de um benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tudo que você precisar de INSS, você encontra informação aqui no canal, tá bom? Fique à vontade, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações, que é você que é beneficiado com isso, não sou eu não, tá? Meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando a estar aqui todos os dias, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.